Hoje quero-te falar sobre aquela que é a frase mais perigosa em investimento. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Em alturas em que os investidores estão demasiado otimistas e que já se vê ações a disparar 500, 600%, às vezes no espaço de 2, 3, 4 meses, e vê-se muitas vezes também em fóruns de investimento ou em certos grupos ligados a ações, à bolsa, nas várias redes sociais, com investidores a dizerem que nos próximos meses a ação XPTO vai subir mais 1000% ou que tem muito mais para subir nos próximos 12 meses. Normalmente é uma altura para se tomar muito cuidado e que recorda-me recorrentemente aqui daquela que é a frase mais importante em investimento. E não sou só eu que digo, são mesmo alguns dos maiores gestores de fundo a nível global, alguns dos super investidores que têm retornos no mercado superiores a 10% ao ano nas últimas 2, 3, há alguns mais de 4 décadas de investimento. E por isso há aqui uma frase que é muito particular e que é preciso nós termos muita atenção, principalmente quando nós começamos a ver certos comportamentos irracionais no mercado. E qual é essa frase? É: desta vez é diferente. Desta vez é diferente. Ou em inglês, it's different this time. E é uma frase que é usada muitas vezes por investidores que estão há pouco tempo no mercado e que acabam por estar a surfar uma onda, uma bolha, estão a surfar uma bolha que não se apercebem muitas vezes e que acaba por correr muito mal para as suas carteiras. Muitas vezes os investidores dizem que desta vez é diferente porque esta indústria vai ser o futuro, porque esta empresa tem um produto único, um serviço único que vai ser o futuro da humanidade, que toda a gente na sociedade vai usar, etc, etc, etc. E então são comportamentos muitas vezes caracterizados por uma exuberância irracional. E porquê eu digo isto? Há muitos exemplos disto da exuberância irracional e de períodos da história onde os investidores mais usaram esta, que é, para mim, a frase mais perigosa em investimento. Desta vez é diferente. Os investidores estão a usar em 2020 esta frase principalmente para aquelas ações ligadas à indústria automóvel elétrica, aos automóveis elétricos e aos self-driving cars, aqueles carros que já seguiam sozinhos, por isso não precisam de um condutor para os guiar, e realmente isso é o futuro. Sem dúvida que é o futuro. Nós vemos cada vez mais carros elétricos, cada vez vemos mais self-driving cars na estrada, o que vai ser absolutamente extraordinário para a humanidade, mas, e há aqui um mas importante, é que o facto de uma dada ideia, uma dada tendência ser o futuro para a humanidade, não quer dizer que o investimento naquelas empresas seja o melhor. E é isso que está a acontecer em 2020. Vê-se já uma exuberância irracional à volta das empresas ligadas aos veículos elétricos, aos veículos que seguiam sozinhos, principalmente aquelas empresas chinesas que acabam por estar com múltiplos de valorização absolutamente extraordinários e que estão numa clara bolha especulativa. Mas se achas que isto é algo só de 2020 e que desta vez é diferente, não é. E o mesmo se passou, por exemplo, com a indústria ligada às ações ligadas à indústria da cannabis. Assim é que é.
as ações ligadas à indústria da cannabis em 2018, quando as ações estavam a explodir completamente, estavam numa bolha tremenda e os investidores estavam a dizer desta vez é diferente porque vai ser o futuro, cada vez vai-se usar mais os produtos do ponto de vista medicinal e por isso isto vai ser o futuro. E realmente passa por ser o futuro, passa por cada vez explorar mais estas componentes ligadas à indústria da cannabis que trazem benefícios para a humanidade, trazem benefícios para a saúde das pessoas. Mas as ações estavam em bolha e derreteram nos 2 anos seguintes até hoje e por isso viu-se mais uma bolha com algumas empresas aqui a ver as suas ações a derreter 60%, 70%, algumas mais de 80% e por isso é preciso ter cuidado. No fim da década de 90, nós ouvíamos os investidores a dizer desta vez é diferente. Porquê? Porque a internet estava ao rubro, nós conseguimos perceber que a internet ia ser o futuro, cada vez mais empresas iam depender da internet, cada vez mais empresas iam gerar os seus produtos e serviços com base nos ativos ligados à internet. E realmente ia ser o futuro, sem dúvida, só que os investidores estavam a dizer, no fim da década de 90, em 98, 99, estavam a dizer desta vez é diferente, o mercado vai nos dar razão, o mercado vai fazer com que as nossas ações tecnológicas continuem a subir para além do infinito e mais além, e a realidade revelou-se bem diferente, com algumas empresas a perder 80%, 90%, algumas até bem mais, em mercado. Muitas delas desapareceram da bolsa completamente, outras demoraram 15, 16 anos a recuperar o seu valor em bolsa, mesmo sendo lucrativas ano após ano. Um desses exemplos é a Microsoft, que foi uma empresa altamente lucrativa já desde os anos 90, mas que demorou 16 anos a recuperar o seu máximo histórico estabelecido no ano 2000, demorou ali até 2016 para voltar a ter o mesmo valor em bolsa. Por isso estamos a falar de uma empresa altamente lucrativa, uma empresa tecnológica que infelizmente estava a surfar a bolha especulativa ligada às .com e que os investidores estavam a dizer que daquela vez era diferente e que acabou por derreter completamente. E a história repete-se consecutivamente. Aconselho-te até a ir ver outros casos, como por exemplo as Nifty 50 ou aquelas que eram as 50 mais finas, em que também os investidores estavam a dizer que daquela vez era diferente. Porquê? Porque as empresas estavam a crescer muito, muito rapidamente, e estavam a crescer a 2 dígitos e eram empresas já de si grandes e eram empresas que se estavam a internacionalizar. E isto no fim dos anos 60, início dos anos 70, realmente internacionalizar empresas americanas era algo extraordinário e realmente foi o futuro. Mas nos anos 70 estavam em plena bolha e acabaram por derreter também. E por isso há outros exemplos ao longo da história. Podes ver também o que levou à grande depressão, o que trouxe à grande recessão. Enfim, há sempre exemplos na história de ou o mercado como um todo, ou um setor em particular, ou um grupo muito restrito de ações ligadas a um tema em particular, acabam por estar em bolha, os investidores acabam por ter comportamentos irracionais, acaba por haver um sentimento de exuberância irracional e então acaba por se assistir muitas vezes às pessoas a dizer desta vez é diferente. Só que não é. Nunca é diferente. Aliás, há um provérbio muito conhecido que diz que a história não se repete, mas rima recorrentemente. Por isso é preciso termos cuidado quando vemos principalmente alguém a dizer, ou nos grupos das redes sociais, ou nos fóruns de investimento, na net que há, ou mesmo em conversas no dia-a-dia, quando ouvimos alguém a dizer desta vez é diferente, é a altura para nós tomarmos muito cuidado, porque pode querer dizer que está aí um precipício prontinho a acontecer, está uma queda prontinha a acontecer e nós não queremos estar envolvidos nessa queda.
ok? Esta é a mensagem que tenho para ti hoje. Cuidado com esta frase. Desta vez é diferente. Normalmente não é assim tão diferente como isso. Pode ser diferente num ou noutro ponto, mas o resultado acaba por ser sempre o mesmo, que é períodos de grande penumbra e grande pesar para os investidores. Por isso, muito cuidado com isso, ok? Saudações lucrativas. Tchau, tchau.